Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. Essa aula que nós estamos iniciando agora vai ser referente às 12 camadas da personalidade. É uma aula do Olavo de Carvalho. É uma aula que está disponível na internet, está disponível no YouTube, inclusive está disponível no nosso canal também, mas ela tem dois problemas aí que nós identificamos através dos indicadores do nosso canal. O primeiro é que é uma aula muito longa, né? É uma aula que, se não me engano, essa aula tem um pouco mais de 2 horas ali de duração. E olha que quando nós fomos postar essa aula, a gente fez um corte, fez uma edição nos cortes aí nos intervalos da fala do Olavo de Carvalho para transformar a aula numa aula menor, mas mesmo assim ela ainda ficou com mais de 2 horas aí de duração. A outra questão também é que só está disponível o áudio, né? Então aí talvez algumas pessoas tenham um pouco de dificuldade de entender a aula e o que é que a gente fez aqui? Nós criamos o mapa mental, tá? Nós estamos aqui criando o mapa mental das 12 camadas da personalidade e baseado justamente no Olavo de Carvalho, na aula dele. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos te dar essa aula aqui de uma forma dividida, né? Então nós vamos dividir nessa primeira aula, a gente vai falar sobre a introdução e vamos falar sobre a primeira camada da personalidade, que está aqui em cima. Vamos falar um pouco sobre a introdução, a primeira camada da personalidade e a partir das próximas aulas, na próxima aula vamos falar da segunda e da terceira camada da personalidade e assim sucessivamente, né? A cada aula nós vamos trazer aí mais duas camadas da personalidade para que você entenda bem essa aula e caso você não tenha muito tempo, não tenha disponível aí 2 horas para ouvir a aula do Olavo de Carvalho, você pode ir assistindo aos poucos, tá? Mas é importante ressaltar que você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que você receba as nossas próximas notificações sempre que a gente postar uma aula acerca das 12 camadas da personalidade e entre outras aulas também que nós fornecemos aqui, como psicanálise, neurociência e por aí vai, tá? Considerando aqui a introdução dessa aula 12 camadas da personalidade, seria basicamente, o Olavo de Carvalho ele vai dizer que não é uma teoria, simplesmente uma teoria das 12 camadas da personalidade. Ele vai dizer que é um instrumento descritivo e esse instrumento ele visa ajudar você a fazer uma análise própria. Então o objetivo aqui dessa aula é você entender, por exemplo, qual é a camada que você se encontra e ver ali basicamente para onde você está caminhando, né? Eu já posso ressaltar aqui de antemão que a maioria das pessoas acabam não saindo ali da quarta camada, e olha que nós estamos falando de 12 camadas da personalidade, então você vê aí que a maioria das pessoas ainda falta muito para amadurecer, isso é um pouco independente da idade, tá? As primeiras camadas da personalidade, elas são meio que naturais, elas vão evoluindo naturalmente, mas quando chega na quarta camada ali, é preciso que o ser humano faça uma certa ruptura da compreensão de mundo ao seu redor, e é isso que a gente vai ver aqui nas próximas aulas. Então, considerando aqui o conteúdo da introdução, o objetivo principal é você fazer uma análise própria e, eu diria mais, você fazer uma análise das pessoas que estão ao seu redor. E daqui a pouco a gente vai ver como é que você vai fazer essa análise, basicamente fazendo uma pergunta que seria uma pergunta principal. Outra consideração interessante sobre as 12 camadas da personalidade é todos os elementos que compõem uma personalidade estão presentes no outro também. Então, o que é que isso quer dizer? Por exemplo, todos nós temos os mesmos instintos, os mesmos impulsos, as mesmas necessidades, sentimentos de base e etc. O que é que vai modificar, por exemplo? Aqui, a diferença entre um ser humano e outro está na forma que o conjunto adquire e não nos elementos básicos. Por quê? Porque os elementos básicos são esses que nós falamos, né? Nós temos os mesmos instintos, nós temos as mesmas necessidades e por aí vai. Qual é a pergunta que você tem que fazer para entender o objetivo dominante seu e o objetivo dominante, por exemplo, de outras pessoas que lhe cercam, que estão no seu convívio social? A pergunta é basicamente o seguinte: qual é o objetivo dominante que orienta o conjunto dos esforços de um indivíduo? Ou seja, todas as ações de um indivíduo, todos os esforços de um indivíduo, ele tem um objetivo dominante. E é isso que a gente vai ver
nas 12 camadas da personalidade. Respondendo essa pergunta aqui, você consegue entender basicamente em qual camada você está inserido, em qual camada outras pessoas estão inseridas. Interessante também a gente ressaltar que existem camadas integrativas, ou seja, é como se fosse, nós podemos dar aqui o exemplo da cebola, né, que tem uma camada por baixo e depois tem uma camada por cima e ela vai se acumulando. Então as camadas integrativas são basicamente isso, né? Fecham a personalidade num quadro definido. A pessoa passa por uma camada da personalidade, quando ela vai para outra camada, ela ainda continua com as características da camada anterior. Então, a gente vai ver no decorrer das aulas algumas camadas que são integrativas e outras camadas que são divisivas. Posteriormente, em uma das aulas, a gente vai voltar a falar sobre isso para você entender melhor. Então, só para ler aqui o que está escrito, né? As camadas divisivas, elas abrem a personalidade para o ingresso de influências externas, rompendo o equilíbrio anterior e desencadeando a luta por uma nova e superior integração. Então também tem umas camadas aqui, volto a dizer, não se preocupa muito com isso agora, que no decorrer das aulas você vai entender isso melhor. Outra questão interessante para nós falarmos aqui na introdução é para quem está em uma camada, os objetivos da camada seguinte são ocultos. Então vamos lá partir diretamente agora para a primeira camada da personalidade. Nessa primeira aula vamos falar a introdução e a primeira camada da personalidade, que é basicamente o seguinte: quais são as características, né? Interesse pelo corpo. Então a gente pode dar aqui o exemplo do bebê. O centro do interesse é o próprio corpo, ou seja, é o objetivo dominante. Você lembra essa pergunta que nós fizemos aqui em cima? Qual é o objetivo dominante que orienta o conjunto de esforços de um indivíduo? Então, o conjunto de esforços, por exemplo, de um bebê é basicamente o próprio corpo, né? É como se o mundo ele fosse simplesmente o corpo do bebê. Então a compreensão de mundo dele é basicamente o corpo. E o objetivo dominante basicamente é adquirir domínio sobre o seu próprio corpo. Então o bebê ele vai fazer um conjunto de esforços ali, inclusive até para se equilibrar, por exemplo. E essa tentativa de se equilibrar é a tentativa de controle do próprio corpo. Então o mundo do bebê é basicamente o corpo dele, se resume ao corpo do bebê. E o objetivo dominante também poderíamos considerar que é a satisfação ao bem-estar corporal. Então, por exemplo, o bebê tem fome, ele chora, por quê? Porque ele busca a satisfação ao bem-estar corporal dele. Então, é basicamente isso. Todo o centro de interesse do indivíduo, quando ele está na primeira camada, quando ele é um bebê, é basicamente adquirir o domínio do corpo e a satisfação ao bem-estar corporal. E essa é também uma camada integrativa, ou seja, o que quer dizer isso? Você vai passando para as outras camadas da personalidade e mesmo assim você não vai perdendo, por exemplo, esse interesse do próprio corpo. O Olavo de Carvalho chega inclusive a dizer, por exemplo, no caso de um jejum, quando a pessoa está na fase adulta, ela decide fazer um jejum. Então, o que é isso? É a tentativa de controlar o próprio corpo. Então, essa é uma camada integrativa. Sempre ela vai existir, desde o momento que você nasce até o momento que você morre, sempre vai existir essa camada na sua personalidade, porque ela é uma camada integrativa. Tá ok? Então, espero que você tenha entendido aqui essa primeira aula. E vamos passar agora para a gravação da próxima aula, que vamos falar da camada número 2 e da camada número 3, mas nós vamos postar primeiro essa aula aqui para você. Volto a dizer, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para que você receba a nossa notificação assim que a gente postar a próxima aula, tá ok? Forte abraço e até a próxima aula.